Hoje eu estou aqui com uma pergunta polêmica referente a um dos temas mais discutidos nos dias de hoje, que é: existe xenofobia em Portugal? Depois de ouvir falar muito sobre esse tema, hoje eu estou aqui para te passar uma visão do que é e se existe isso aqui em Portugal. Mas como sempre, antes de começarmos, se você estiver largado na cadeira, no sofá, já se acomode, se ajeite, curta este vídeo e seja muito bem-vindo ao Europa Hoje. Hey guys! Para quem ainda não me conhece, eu sou Matheus Martin e é um prazer tê-los aqui conosco. Como eu falei, esse tem sido um dos temas que mais tem causado discussões nos últimos tempos, e pessoas que estão se programando para vir a Portugal ficam com um pouco de receio de chegar aqui e se deparar com uma situação assim. Então, para começarmos, eu separei aqui no Wikipedia uma explicação mais exata do que é a xenofobia em termos técnicos. E aqui diz assim: xenofobia, do grego antigo xenos, estranho, estrangeiro ou alienígena. É o medo ou aversão a qualquer coisa que seja percebida como estrangeira ou estranha. É uma expressão que se baseia na percepção de que existe um conflito entre um grupo interno e um grupo externo, e pode manifestar-se na suspeita das atividades e de um grupo por parte de membros do outro grupo, num desejo de eliminar a presença do grupo alvo de suspeita e medo de perder uma identidade nacional, étnica ou racial. Ou seja, para que você entenda de uma forma melhor, a xenofobia se dá quando pessoas se deparam com estrangeiros e geram conflitos, com medo de perder o seu espaço, medo de perder a sua identidade nacional. Imagina que hoje eu chego do Brasil aqui em Portugal e eu decido trazer a minha cultura, trazer os meus costumes, tentando mudar toda a cultura do país que foi construída há muitos anos atrás. Com certeza eu vou me deparar com pessoas nascidas aqui, dispostas a combater, conflitar essas minhas ideias. E isso basicamente gera a xenofobia. Hoje, quando nós falamos de xenofobia, sempre se faz menção a racismo, preconceito, não aceitação, entre outros adjetivos que afastam pessoas de diferentes nacionalidades. E como Portugal é um dos países da Europa que mais recebe imigrantes, sempre quem está se planejando para vir para cá ou está chegando se faz essa pergunta: existe xenofobia, preconceito em Portugal? E a resposta é sim, mas isso não é algo que parte só dos portugueses. Eu sei que agora talvez você não esteja entendendo nada, mas fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar melhor e vou trazer uma situação para você entender. Imagine que os países da Europa são muito diferentes do Brasil em relação a costumes e cultura. E quando nós falamos de países que recebem imigrantes, nós estamos falando de países conservadores, ou seja, países que valorizam primeiro o seu povo. E eu quero já deixar uma observação aqui de algo que eu acho muito interessante. No Brasil, infelizmente, nós vemos que quando chega um estrangeiro, nós damos muito mais valor para o estrangeiro do que para quem faz parte do nosso povo. E aqui eu vejo que isso não acontece. E quando eu falo aqui, eu não falo só aqui em Portugal, mas eu falo na Europa toda. E nada mais justo do que a pessoa que viveu a vida toda aqui, plantou, contribuiu com o país, ter mais valor do que os outros que acabaram de chegar. E eu sei que isso de maneira alguma pode justificar o fato de alguém te discriminar, te julgar porque você não é europeu. Mas como eu falei, a xenofobia, o preconceito não é algo praticado só pelos portugueses. Hoje, cá em Portugal, nós estamos num país que tem sido uma mescla de várias nacionalidades. Pessoas com um caráter diferente, com um jeito diferente, com as suas próprias ideias. E infelizmente ou felizmente, nem todo mundo pensa igual. Quando isso acontece, gera conflito. E quando gera conflito, meu amigo, se você não parar, pensar um pouco e tentar se colocar no seu lugar, infelizmente dá problema. E nesse tempo que eu vivo aqui, eu consigo perceber um pouquinho do jeito dos portugueses de ser e agir. E eu vejo que essa questão de agir com preconceito, às vezes depende muito da idade, porque eu vejo que as pessoas de 40 anos para cima são pessoas mais conservadoras, mais reservadas. Já os jovens, eles já são mais desleixados, mais largados, sem muito apego às coisas. E eu não tiro esses números da minha cabeça, eu falo em base dos números que eu tenho visto da própria internet. Por esses dias eu gravei um vídeo justamente sobre esse tema e coloquei lá no TikTok, no Instagram, e eu vejo que as pessoas que mais comentam sobre esse assunto são as pessoas de 40 anos pra cima. E é claro que se olhar com a visão deles, eu super entendo esse jeito de querer defender o país, defender o seu costume, a sua cultura. Mas como eu falei também, isso não justifica a discriminação. E também é uma questão muito importante nisso. Por hoje Portugal ser um país com uma mistureba de várias nacionalidades, os portugueses muitas das vezes também sofrem com a própria xenofobia. Eu já passei por situações que eu vi brasileiro humilhando português, indiano, africano humilhando brasileiro,
brasileiro, ou brasileiro humilhando africano, brasileiro falando mal do indiano. Isso não tem a ver com a nacionalidade, mas sim com o ser humano. Se a pessoa ela não teve uma boa educação, se ela não tem um caráter decente, ela vai te humilhar, ela vai te discriminar indiferente da nacionalidade. Se o fulano nasceu lá ou nasceu aqui, isso pouco importa. É claro que cada um teve uma educação. Teve pessoas que talvez não cresceram ouvindo um eu te amo sempre, tiveram um abraço da mãe e do pai sempre. E são pessoas que talvez quando cresce acaba aplicando isso na vida adulta. Mas isso depende muito do caráter gerado na pessoa. E uma coisa eu te digo, se você vem para Portugal ou para qualquer outro país da Europa, não aceite humilhação, não aceite discriminação, mas também saiba respeitar as pessoas. Saiba que você não está no seu país, então você não tem o direito de querer mudar a cultura ou os costumes de lá. Lembre-se que assim como os outros erram, você também erra. E talvez só assim nós poderemos viver como pessoas civilizadas com uma boa sociedade. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo curto, apenas para trazer um pouco sobre esse tema que tem sido bastante discutido. Peço que se você puder, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha disso. Você pode me dizer o que é xenofobia para vocês, se de repente você já teve alguma experiência assim. Não esqueça também de deixar o seu like, compartilhe com os amigos para que mais pessoas venham até o canal. E claro, se você ainda não é inscrito aqui na Europa hoje, eu peço que você clique nesse botãozinho aqui embaixo de inscreva-se. É de graça e você ajuda muito o canal. Te recomendo também que você assista os outros vídeos do canal, porque foram feitos com carinho para você. Então isso é tudo, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado de coração. Eu sou Matheus Martin, um forte abraço e até a próxima.